que te amo hoje? Não, né? Mas te amo. Bom, vamos lá. Agora que eu estou gravando, a gente pode começar. Então, pessoal, falando um pouco aqui sobre essa primeira concepção, eu coloquei aqui escolas literárias. Coloquei duas. Veja que em todas as outras aulas eu coloquei uma só, né? Eu botei romantismo, eu botei barroco, eu botei arcadismo, só que nesse caso aqui a gente vai ver as duas, porque aqui a gente está falando de um universo do século XIX, a segunda metade do século XIX, tá? Estamos falando de uma dupla aqui, que se eu quisesse, inclusive, trazer mais um movimento, eu poderia, que é o movimento do parnasianismo. Só que eu achei melhor trazê-los, tá, dentro de uma perspectiva dupla, mas que isso não vai tirar da gente a capacidade de pensar sobre o movimento realismo em si e o movimento naturalismo em si. Então, apesar de eles serem colocados como um único movimento, eles não são um único movimento, tá? Então, o realismo é o realismo, o naturalismo é o naturalismo, mas existe uma atmosfera ali da época, que é a segunda metade do século XIX, que foi altamente produtivo para a questão literária, tá? Nós temos muitos movimentos nessa segunda metade do século XIX. Então, apesar de ser muito, muito, muito comum você enxergar os dois juntos, eu quero que você entenda que eles têm semelhanças, mas eles não são, de fato, a mesmíssima coisa, tá? Então, a gente começa aqui a nossa aula com uma citação do Eça de Queiroz, que é um escritor português, né? Vocês já devem ter ouvido falar. Ele tem uma figurinha, lembrei da Inara agora, que a Inara que tem as figurinhas, eu não aguento. Eu não sei se vocês já viram essa figurinha, mas a figurinha é assim, essa foi boa. Aí é o Eça de Queiroz, né, esse escritor. Tipo, muito escroto, né? A pessoa tem que conhecer ele, senão não faz o menor sentido a tirinha, a figurinha. Mas essa de Queiroz falou numa conferência sobre o movimento realista o seguinte, ele disse assim, o realismo é uma reação contra o romantismo. O romantismo era a apoteose do sentimento. O realismo é a anatomia do caráter, é a crítica do homem, é a arte que nos pinta a nossos próprios olhos para condenar o que houve de mal na nossa sociedade, tá? Então, o que a gente precisa já de cara pensar a respeito dessa citação que a gente viu? O que significa, pessoal? E aí, olha, participação de vocês, hein? Vamos lá. O que significa dizer que o romantismo era a apoteose do sentimento e que o realismo é a anatomia do caráter? O que vocês entendem por isso? E o realismo é o que sustenta, caraca. Não entendi nada, abafou seu som. Tu tá me ouvindo bem? Agora estou. É porque caiu água no meu computador, mas tá normal o áudio. É o quê? Tipo assim, eu tava com uma água, caiu, aí a tela tá toda branca. Mas, tipo, dá pra ouvir normal? Puta que pariu, Sara. Como é que tu vai derrubar água no computador num momento desse, Sara? Ai, eu tô desesperada, mas eu tô... Ai, sei lá. Mas tá normal, né? Não, eu tô te ouvindo normal, mas você não tá enxergando nada?
Só que, tipo assim, é porque pousou um bicho nisso, fiquei nervosa, taquei no computador a água. Só que, tipo assim, começou a espalhar e eu botei no sol. Só que eu deixei meia hora desligado, tirei a bateria e agora tem uma mancha branca do lado de baixo da tela. Que bacana. Então apareceu um bicho, aí tu tacou água nele. Só que o Vai bicho. no computador. Caralho, Sara, eu não sei o que eu faço com você. Nem eu. Mas eu tô te ouvindo, eu tô te ouvindo. Fala de novo, é porque deu uma abafada no áudio. Tá, eu tinha falado que, tipo, a sustentação do caráter. Não, calma, vamos lá. Romantismo é a apoteose do sentimento e realismo é a anatomia do caráter. Fala aí. Tipo, anatomia é o corpo, tipo, realismo como se fosse a sustentação do caráter. Não sei, pode ser. Entendi. E a apoteose do sentimento? Eu não sei o que é apoteose. A apoteose é onde tem o sambódromo e tal. Ah, nesse sentido, pra mim era tipo, nesse sentido assim Pera, tô pensando. Tô Oi, já. pensando. Fala. Eu procurei aqui, também não sabia o que significava apoteose. Eu pensei nisso de Sambódromo, mas eu não imaginei que fosse ser esse sentido. E tava dizendo endeusamento. Aí, tipo, em relação a esse lado, o romantismo seria mais o, tipo, sentimento sem enxergar nada, tipo, sentimento pelo sentimento mesmo, e o realismo, quando fala anatomia, seria a parte racional. Então, essa questão de apoteose do sentimento é a apoteose, quando você fala endeusamento, Milena, você traz justamente essa questão que a gente enxerga, por exemplo, no nosso carnaval, em que há, na verdade, o quê? Uma grande elevação daquela festa num local específico, tá? Porque a apoteose, de fato mesmo, ela remete a essa questão, né, de divinização e tudo mais, como se fosse um local ali para que a gente endeusasse algo, né? No caso de falar que o romantismo é a apoteose do sentimento, é que o sentimento ele ganha magnitude divina, porque o sentimento ele é, na verdade, muito presente dentro desse movimento. A gente estudou isso, né? Inclusive, essa referência de apoteose do sentimento é pica, se você quiser botar isso numa redação, né? Você sabe quem foi que fez? Foi o Essa de Queiroz. A apoteose do sentimento, ela pode ser também a apoteose da violência, se a gente estiver falando de um grande centro urbano em que a violência urbana impera. Essa analogia, né, para a gente usar na redação, seria bem legal. Então, essa coisa da apoteose do sentimento é que o romantismo, como a gente estudou, ele lida com o endeusamento da sensibilidade, da subjetividade, de uma maneira a carregar isso para qualquer tema. Então, falando sobre a identidade nacional, existe um endeusamento, existe essa apoteose. Falando de si mesmo, existe essa apoteose do sentimento sobre si mesmo, né, na segunda fase que a gente estuda no romantismo, por exemplo, com individualismo, com egocentrismo. E quando a gente fala de escravidão, né, da questão social na terceira fase do romantismo, a gente também fala com bastante sentimento. Então, o sentimento fala mais alto, é basicamente algo endeusado no romantismo. E a gente vê que o realismo é uma reação contra esse romantismo. Ou seja, tudo que o romantismo faz, o realismo vai fazer ao contrário, para negar. Quando a gente tem a expressão que o realismo é a anatomia do caráter, eu pergunto a vocês, não sei se vocês tiveram a curiosidade, né? Mas a matéria de anatomia na medicina
é o quê? O que se faz na matéria de anatomia? É normalmente a matéria que as pessoas mais querem ter contato assim que entram para a medicina. O que seria essa anatomia? Estudar o corpo mesmo. Exatamente. Então, seria essa ideia estrutural que você falou, Sara, da ideia da base, né? Mas quando a gente estuda um corpo, por exemplo, lá na medicina, a gente estuda um corpo para entender. A gente fala que é dissecação, né, do corpo humano. A gente estuda esse corpo para entender o seu funcionamento. Analogamente, fazendo uma referência metafórica aí, quando a gente fala que o realismo é a anatomia do caráter, é porque com o realismo a gente consegue enxergar de fato, estruturalmente, o que sustenta aquele homem daquele momento, né? Então, os personagens dentro do realismo serão bastante analisados sociologicamente e individualmente. Então, no realismo, quando a gente fala que o realismo é a anatomia do caráter, é que a gente, no realismo, vai dissecar esse indivíduo para compreender as suas vicissitudes, as suas problemáticas e compreender também a sociedade na qual esse homem está inserido, tá? Então, é extremamente importante essa análise que a gente fez agora, né? Pensando sobre essa apoteose do sentimento versus a anatomia do caráter e entendendo que, enquanto o movimento romântico lidava com essa divinização, esse sentimento enquanto uma entidade, a gente vai ter o realismo lidando com a estrutura desse personagem, né? Com a estrutura desse homem que está inserido num contexto e que vai agir de acordo com aquilo que lhe convém. Eu acho que o mais importante, talvez o mais genial, o mais bacana de estudar esse movimento realista, é justamente perceber na nossa sociedade traços já mencionados no século XIX, na segunda metade do século XIX. Então, estamos no século XXI e no século XIX já se falava a respeito das vicissitudes do homem e como que esse homem agia de acordo com as suas necessidades e não de acordo com a necessidade do coletivo, tá? Então, é extremamente importante entender isso para poder entender a concepção de todo o movimento. O naturalismo em si, que vai se apresentar para a gente, nós vamos ver mais para frente, né? Mas a ideia do naturalismo é você perceber como que o homem age instintivamente em situações nas quais ele se sente acuado, ou até mesmo como ele age instintivamente para proteger seus interesses, ok? Só que aí existe uma grande diferença, uma coisa muito importante dentro desses movimentos. O realismo olha para a pessoa. O naturalismo olha para a pessoa em relação à sociedade inteira. Então, no realismo, vamos analisar comportamentalmente um personagem. No naturalismo, vamos estudar todos os personagens inseridos naquele contexto para conseguir justificar por que a nossa sociedade é da forma que é, tá? Nós vamos ver mais para frente diferenças entre eles, mas o pensamento inicial, né, essa coisa de você pintar aos próprios olhos quem você é no realismo, é o que vai fazer com que a gente passe a observar o homem não mais como aquele ser
né, que quer uma pátria brasileira, que quer falar das problemáticas sociais, ou que quer falar daquilo que sente, como a gente viu no romantismo, mas sim um homem que, na verdade, está contaminado por uma série de situações sistêmicas que precisam ser mudadas. Tá, pessoal? Então, veja, já esse primeiro momento da aula, a gente já pensou coisas importantíssimas para qualquer prova, tá? Nós temos aqui, né, como a gente sempre faz aquela caminhada, né? A gente tem aqui uma pintura realista, tá? Que se chama O Leito de Morte, de Madame Bovary. Vocês já devem ter ouvido falar, não sei se já ouviram falar, mas é extremamente importante que você conheça essa obra. Eu até vou ler, né, um artigo muito legal sobre, porque dentro da lógica de Madame Bovary, você tem aí 350 mil temas sendo ditos hoje, né? A Madame Bovary, ela traz algumas contribuições, ela trouxe, na verdade, para discussões feministas, para o movimento das mulheres, né? Para essa idealização que foi feita da mulher e como que a mulher é condenada só por querer satisfazer seus desejos, tá? Então, hoje a gente vive um movimento, principalmente nós mulheres, de libertação em relação a algumas amarras. E a Madame Bovary, né, esse personagem, né, construído pelo Flaubert, ele é importante porque virou um símbolo daquilo que se imaginava sobre a mulher, aquela mulher divinizada, aquela mulher angelical do romantismo, com a perspectiva cruel da realidade da mulher no século XIX, que ainda estava sujeita a alguns comportamentos, tá? Então, eu botei aqui para você essa obra, que é O Leito de Morte da Madame Bovary, e botei aqui embaixo que a Madame Bovary, de Gustave Flaubert, é considerada a obra fundadora do realismo na literatura universal. Então, se existe uma obra que fundou o realismo, foi Madame Bovary. No Brasil, foi O Mulato, foi Memórias Póstumas de Brás Cubas. Dentro dessa perspectiva aí de realismo e naturalismo, nós temos algumas em específico, mas como essa é muito importante, e essa também cai na prova, né, a gente já teve um pedaço, um trecho de Madame Bovary dentro de Unigran Rio, dentro de Sousa Marques, dentro de UERJ, dentro de Enem. Então, assim, embora seja uma obra, né, que não é do nosso país, ela é uma obra extremamente importante, justamente pela temática que ela traz para a gente. Então, eu botei aqui para você que a personagem dá nome ao romance, né? Que essa personagem tornou-se o símbolo trágico do confronto entre as ilusões românticas e a crueza da realidade. E aí eu gostaria de chamar a sua atenção, né, para um texto aqui que eu queria mostrar para você, um artigo, tá? Que eu achei, fiquei muito feliz aqui de ter achado, e vou fazer a leitura aqui de alguns pontos importantes, tá? Para a gente já também guardar essas referências, entender essas referências não só para a nossa vida em si, mas também para questões técnicas de prova, questões de redação e tudo mais, tá? Então, se liga. Madame Bovary, uma imagem da mulher no século XIX. Madame Bovary, uma das obras mais consagradas e polêmicas escritas por Gustave Flaubert no início do século XIX, mais precisamente em 1857, é um marco na literatura, um livro que mudou completamente a forma de escrever da época, um romance precursor do movimento realista na Europa. Madame Bovary narra a história de uma mulher comum, Emma Bovary, e uma mulher insaciável, inteligente e bela, mas é obrigada a casar com um apático e passivo médico, Charles Bovary,
um homem fracassado e medíocre de uma pequena cidade do interior da França e que desperta nela todos os sentimentos contrários àquilo a que havia idealizado durante a mocidade. Ela vive em um constante estado de opressão, onde as sonhadas diversões urbanas que ela imaginava nunca são concretizadas. Sua vida vai ficando cada vez mais monótona e ela começa a se arriscar em aventuras muito mais sérias. A narrativa é suave e admirável, rica em detalhes e objetividade, o que faz da obra uma preciosidade que obtém o merecido rótulo de ser uma das melhores do século XIX, pois a narração parte de uma experiência do escritor, médico de profissão, escritor por vocação, que, estando em Rouen, perto de Paris, toma conhecimento do suicídio de uma jovem senhora, que, depois de ter levado o marido à ruína, ingere arsênico e falece. Flaubert esteve durante 8 anos pesquisando a vida desta senhora, e como requer um romance realista, em posse de dados muito próximos da realidade, escreve este romance. Então, aqui a gente já tem uma perspectiva importante até sobre o romance realista, né? A importância de estar próximo à realidade. E aí vem um conceito que a gente sempre tem que pensar. A literatura não é a realidade. Ela é a recriação da realidade. Se fosse para ser a realidade em si, não seria literatura, seria história, ok? Então, a gente vê que essa jovem senhora que criou uma aversão ao marido, quer dizer, ela idealizava uma situação, ela não teve isso, e ela foi se sentindo cada vez mais oprimida, e essa opressão gerou nela desejos que ela ia, na verdade, realizar na rua, ok? Mas a gente já viu que essa história termina com o suicídio dela. Então, veja, primeiro que é uma mulher que tem desejos, é uma mulher que dentro do casamento já consegue enxergar que aquele homem faz mal a ela e já tenta de uma maneira errada ou certa, enfim, a gente não vai entrar nesse mérito porque errado e certo não existem, né? São conceitos absolutamente relativos. O que é errado para você pode ser certo para mim, o que é certo para mim pode ser errado para você. Então, dentro dessa perspectiva, né, que a gente está vendo, a gente já consegue pensar sobre essa mulher que tinha desejos, tinha vontade, e aí, o movimento feminista traz essa ideia também a todo momento, não é só o homem que tem a vontade dele e tem que se satisfazer, a mulher também é dona de seus desejos, a mulher também pode ser o que ela quiser, ela pode fazer o que ela quiser, ela pode estar com quem ela quiser, né? E não é mais permitido que nós, mulheres, fiquemos numa posição em que não estamos felizes, né? Em que não estamos satisfeitas de estar ali, tá? Então, eu acho importante falar aqui sobre essa questão. É um livro que você não demora muito para ler, se você quiser comprar para se distrair aí durante a quarentena. Sei que você está estudando, mas em alguns momentos você não faz nada. Eu acho bacana ler um livro como esse, mas, enfim, queria destacar algumas outras questões aqui, né? O romance é um fiel retrato de uma sociedade adoecida e sem rumo, onde a crise moral estabelecida gera a insatisfação do indivíduo, que busca um sentido para a futilidade da existência, bem como a imagem definida pela submissão e resignação da mulher dentro da sociedade. Flaubert descreve em seu romance a figura de uma mulher dissimulada que quer satisfazer seus desejos. Porém, ela se sente oprimida e busca na morte a solução de seus problemas. Então, quer dizer, ela buscou na morte a solução dos problemas. Quem fazia isso também, pessoal?
Qual geração do romantismo fazia isso? A segunda. A segunda. Também buscava na morte a saída, né, de seu sofrimento, tá? Mas o que a gente tem que pensar aqui é o seguinte, como que essa produção, né, não só essa como outras, mas como que a gente pode pensar nessa produção enquanto um tema, por exemplo, né? Se a gente pensa na mulher que fica subjugada, se a gente pensa na violência doméstica, se a gente pensa na mulher que tem de sofrer constantemente com padrões, né? E isso tem a ver com gênero, sim, porque eu nunca vi, assim, gente, é claro que existe, tá? Mas eu nunca vi um homem com problemas de autoestima porque engordou 2 quilos, né? Nós, mulheres, temos uma capacidade de fuder a nossa cabeça, desculpa o vocabulário, mas nós temos aquela coisa de que, não, eu tenho que ter um corpo assim, porque se eu não tiver um corpo assim, eu vou ser interpretada como alguém desleixado, como alguém que não toma conta da própria vida, como alguém que não tem preocupação com a saúde, quando, na verdade, às vezes, pode ser uma série de outras características, entendeu? É difícil você ver um homem, ainda tem essa porra, né, cara? É difícil, não que a gente queira, né? Eu acho que a gente precisa deixar isso claro. A gente não quer homem sofrendo com autoestima, porque isso é uma merda, entendeu? Mas a gente não enxerga na nossa sociedade a pressão em cima do homem, mas somente na mulher, né? A ideia de que a mulher precisa ter um corpo X, a ideia de que a mulher tem que produzir tal coisa, que a mulher tem que comentar sobre alguns assuntos específicos e não outros, que a mulher tem que se inserir num tópico de assunto e não em outros, que a mulher pode trabalhar e deve trabalhar em algumas profissões e não em outras. Quer dizer, a gente está em 2020 e discutindo, né, no final do ano passado, início desse ano, discutindo mulher no futebol. Cara, é bizarro. E quando a gente tem na literatura uma mulher que traga para a superfície, né, essa questão de subjugamento da mulher e como que a mulher pode romper os espaços que são colocados para que ela fique apenas ali, eu acho que quando a gente traz isso para a literatura, é foda. É um movimento que você inicia de transformação, de mudança, que é muito significativo. Tá? Então, a gente está saindo de um século XIX, na verdade, a gente está ali na meiuca, né? A gente aqui no realismo, a gente está no meio do século XIX. A gente está saindo de um movimento que botava a mulher como virgem, como divina, como um anjo, como alguém que não se relacionava sexualmente, como alguém que não se relacionava do ponto de vista... Como é que eu posso dizer? Da questão carnal mesmo, né? Uma mulher que era vista como um anjo. E anjos não têm relação sexual, anjos não se manifestam contra uma situação. Tá? Então, é importante a gente pensar sobre esses tópicos. Seguindo aqui, no âmbito da literatura e da crítica literária, a mulher vem figurando entre os temas abordados. A crítica literária feminista é profundamente política na medida em que trabalha no sentido de interferir na ordem social. O status desses textos também se modifica, o que força certa reformulação dos critérios que estabelecem o que é ou não é literatura. Trata-se de ler a literatura confessadamente empenhada, voltada para a desconstrução do caráter discriminatório das ideologias de gênero construídas ao longo do tempo pela cultura. Ler, portanto, um texto literário tomado como instrumento, os conceitos operatórios fornecidos pela crítica feminista, implica investigar o modo pelo qual o texto está marcado pela diferença de gênero, num processo de desnudamento que visa despertar o senso crítico e promover mudanças de mentalidade.
E aí a gente vem com uma questão importante da literatura, que é promover uma mudança da realidade. Ah, já, mas toda literatura tem que ser uma literatura engajada? Toda literatura tem de ser uma literatura que vai mexer com as estruturas sociais? Não pode ser apenas uma literatura de entretenimento? Cara, pode ser sim de entretenimento, mas a gente percebe que a informação, que a leitura é poder. E se a leitura é poder, por que não explorar nesses momentos, né? Supostamente são momentos de ócio em que você não está fazendo nada, né? Que você só está distraindo. Por que não tentar também modificar a realidade a partir do momento em que você sabe que essa realidade mata pessoas, que essa realidade revela desigualdades, que essa realidade é algo ainda presente na nossa sociedade? Por que não? Né? Então, eu acho que o Flaubert foi muito feliz, né, naquela época, ao trazer esse tipo de produção, né, relevando aí, né, colocando em relevância a ideia da mulher e da luta pelos seus desejos, e principalmente no momento, pessoal, em que a mulher era uma mulher que vivia deixando os seus desejos de lado. Aqui no Brasil, com Machado de Assis, a gente vai ter produções em que as mulheres sabiam, tinham o conhecimento da traição de seus maridos, mas não faziam absolutamente nada. Por quê? Porque elas dependiam, porque elas colocavam a aparência acima de qualquer coisa. E aí é que vem um ponto importantíssimo dessa aula, importantíssimo para qualquer redação também. Qualquer tema que lide com a questão da aparência pode trazer o realismo como uma referência. Por quê? No realismo, a sociedade das aparências é muito evidente. Você pode até não ser rico, mas você precisa aparentar ser rico. Você pode até não ser seguro de si, mas você precisa aparentar ser seguro de si. Então, as aparências aqui, dentro desse movimento, principalmente no Brasil, principalmente com o Machado de Assis denunciando essa porra toda, cara, isso vai trazer, assim, uma discussão muito foda para a nossa sociedade, né? E também, se a gente pensa nisso, né, pessoal, a gente pensa também em algumas instituições que são falidas há muito tempo. Por exemplo, o casamento. A gente sai de um movimento romântico em que o casamento era a consumação, né, de uma realidade esperada por toda mulher, porque toda mulher quer casar, porque toda mulher quer chegar a esse ponto, seria a culminância aí da sua relação com alguém, mas a gente sai desse momento, né, do romantismo, e a gente vai para o realismo em que a gente vê que o casamento é uma instituição falida, que o casamento é feito para dar errado, pessoal. Até hoje, se você me perguntar assim, mas o que tu acha do casamento? Cara, eu concordo com os realistas, o casamento é algo feito para dar errado. É algo feito para dar errado. Simples assim. E por que seria algo feito para dar errado? Você acha que eu não sou uma pessoa, né? Muitos aqui me conhecem, alguns nem tanto quanto poderiam, né? Mas, cara, eu posso dizer para vocês, eu acredito que o casamento é uma coisa que é feita para dar errado. Mas já, tu não é feliz, tu é feliz pra caralho, vejo sempre você bem e tal, com vida.
Cara, eu sou feliz pra caralho, mas isso não me impede de enxergar o casamento como algo feito para dar errado, gente. Alguém pode comentar essa minha fala? É porque parece que é um pacto, né? Tipo assim, você é casado comigo, então a gente tem uma obrigação civil, tipo. E você pode ter um relacionamento de casado sem estar estabelecido em um cartório. Num contrato, né? Porque veja, Tipo, quando você tá com uma pessoa, é meio que um contrato, só que, meu Deus, ai, desculpa. É porque tem outro bicho. Gente, a casa é cheia de bicho, desculpa. Mas é porque, tipo assim, é isso, de estar na lei e de não estar na lei. De estar na lei, de estar escrito num cartório, esse acordo. sim, Parece que envolve sim. mais coisas. Sim, é bizarro você pensar, né, que o vínculo que você tem com alguém é um vínculo burocrático, cara. Entendeu? É um papel que você assina, quando na verdade caguei para isso, entendeu? Tipo, você pode ter um papel ou não ter um papel, não importa, né? O casamento é uma coisa muito maior que isso, mas que é feita para dar errado, cara, é feita para dar errado. Quantas vezes, quantas pessoas não conhecemos, né? Quantas pessoas nós não conhecemos, cara, que são pessoas que vivem um casamento de aparências, vivem um casamento, às vezes, que a pessoa só não sai de casa porque não tem grana para ficar em outro lugar, e daí vem as brigas, e daí vem as situações. Então, tudo isso o realismo trouxe. Por isso que eu acho foda, você vai me ver falando assim, de uma maneira muito mais apaixonada a respeito desse movimento, porque é aqui que as coisas são reveladas. Né? Machado de Assis tem uma produção em que ele fala que a mulher suportava os esquecimentos do marido frequentemente. Né? Eu sempre comento sobre essa passagem porque é uma passagem muito significativa. Dentro de um conto do Machado, ele diz que o homem ia todos os dias ao teatro e a esposa suportava os seus esquecimentos, contanto que as aparências fossem salvas. É exatamente assim que se diz no conto. Quer dizer, olha só que bizarro, a mulher sabe da traição, mas ela, se tem as aparências guardadas socialmente, porra, então tá tudo certo. Mas é assim? É desse jeito? Ah, Vitor, olha só, tudo bem, tu pode me trair, mas, cara, socialmente, por favor, mantenha-se me amando, fingindo que me ama, postando foto comigo nas redes sociais e tudo mais. Gente, não dá, pelo amor de Deus. Isso não existe. Entendeu? Então, na verdade, a intenção era justamente denunciar, né, essas realidades, denunciar essas problemáticas por meio das produções. Né? Quem fazia muito isso era o Machado. Mas, enfim, pessoal, queria fazer esse adendo sobre a Madame Bovary, porque é uma obra muito importante, é uma obra que pode aparecer na prova, é uma obra que serve como referência, tá bom? Para a gente pensar sobre esse movimento. Nós temos aqui uma pintura que se chama Quebra-Pedras, tá? A gente vê aí, a gente percebe, né? A gente vai comentar um pouco mais sobre isso, né? Mas a gente percebe aqui que, como a gente está num contexto ali de revolução industrial, né? Segunda, a gente já tem aí toda uma construção tecnológica, toda uma sociedade já se pautando nessa ideia de avanço, né? E aí a gente tem uma produção em que o cara está quebrando pedra. E aí a gente já pensa assim, porra, um cara quebrando pedra
as concepções que nós, com as quais nós tivemos contato no romantismo, nos mostravam produções altamente detalhadas, produções que se preocupavam aí com a questão estética, né? Com essa ideia de passar que as obras eram obras muito equilibradas, né? Com cores e tudo mais, tudo muito valorizado, né? Os pintores, desenhistas românticos, eles pintavam as cores para chamar a atenção. No Brasil também sempre aquele viés de colocar a natureza, né? Aquela coisa linda, e aqui a gente está vendo, né? Uma pessoa que, no caso, está voltando à terra, né? Está batendo ali na terra para querer revelar alguma coisa para a gente. Quer dizer, a pintura aqui não é mais aquela idealizada do romantismo. Pelo contrário, aqui a gente vai mostrar um trabalhador, né? Dentro de uma realidade que não é favorável, não tem muita cor, né? Não é tão detalhada, e a gente está vendo aqui uma pintura que, com toda certeza, revela aí um pouco do que é o realismo, do que foi o realismo. E esse artista, né, o Gustave Courbet, ele é importante porque foi ele que deu o nome realismo, tá? É importante a gente pensar sobre isso, mas não é importante com relação à prova, marcar em prova, isso não. Mas é bacana a gente saber que ele foi o artista que deu o nome a esse movimento. Ele fez, na verdade, uma exposição em Paris, foi uma exposição apenas dele, uma exposição individual, e ele intitulou essa exposição de O Realismo. Eu não sei falar francês, senão eu falaria para você o realismo em francês, mas ele intitulou essa exposição, e uma das primeiras telas que ele colocou, né, uma das primeiras telas realistas, foi essa que eu estou mostrando para vocês, tá? Então, botei aqui embaixo para você, ó, foi o principal representante francês do realismo na pintura e também um artista que deu nome ao movimento. Numa época em que o avanço tecnológico resultou na invenção da máquina fotográfica e deu novas características distintas, os pintores realistas precisaram aprimorar suas técnicas e buscar, longe dos estudos, motivação no contato direto com os temas. Gustavo ia contra o esnobismo e a pretensão à cultura que caracterizava as sociedades passadas. Por isso, apegava-se à terra, à gente do povo e à sua verdadeira maneira de viver. Então, o realismo se colocando dessa maneira, né? Voltando ali ao que a pessoa é de fato, e não aquilo que ela quer aparentar ser, tá? Essa obra aqui já é uma obra importante e curiosa, né? Do ponto de vista político. Essa obra, o nome dessa obra é A Greve, tá bom? Ela está ali inserida também no final do século XIX, ela é 1880 e pouco, alguma coisa assim. E ela traz a tensão que existia, né, nos Estados Unidos com a questão da industrialização. Então, a gente está vendo aqui, na verdade, uma tela que, enfim, a gente pode pensar um pouco sobre ela. Eu até coloquei aqui, ó, percepções sobre essa pintura, o que a gente pode tirar, né, de entendimento. Eu vou dar um zoom para você enxergar melhor, mas eu acredito que você esteja enxergando bem. Mas antes vou ler para você o que eu coloquei aqui, ó. A greve traduz a atmosfera criada pela agressiva industrialização pela qual passaram os Estados Unidos em fins do século XIX. A tela reproduz uma das inúmeras manifestações de trabalhadores ocorridas em Chicago, que culminaram na criação do Dia do Trabalho, comemorado mundialmente em 1º de maio. Então, aí mais uma curiosidade, né?
do resultado dessas manifestações de trabalhadores ocorridas nos Estados Unidos, a gente tem a criação desse feriado de 1º de maio, que é Dia do Trabalho. Bom, eu quero que vocês tentem me dizer, Milena, Tainá, Sara, Érica, quem tiver aí, pessoal, e Nara, eu quero que vocês tentem me dizer o que a gente pode entender olhando a imagem, mas eu quero que você olhe, né? Olhe de fato, que você preste atenção aí. O que a gente pode perceber dessa imagem? Vocês estão enxergando a tela inteira? Que eu dei um zoom aqui. Não sei se vocês estão vendo. Dá para ver. Tá, então eu quero que vocês pensem aí. O que a gente pode ver dessa tela, né? Parece uma manifestação dos trabalhadores, né? Reivindicando alguma coisa. Sim, isso a gente sabe, a manifestação dos trabalhadores. Eles estão reivindicando. Tá, beleza. Mas o que de visual a gente pode ver aqui? A desigualdade social. E a desigualdade social se mostra aqui em que momento? Nas roupas. Nas roupas, em que mais? Fala mais, pessoal. Vamos lá, ajuda a Inara aí, nessa interpretação. O que está simbolizando aí, no caso, né, a pobreza? A altura, tipo, o cara ali com o chapéu tá como se fosse superior aos outros. Também. A posição, né, na qual é pintada a tela, quer dizer, quem tem poder acima, e aí a gente, né, já tem essa questão aí, e é bem bacana esse trabalho que a gente faz de interpretar, né, essas imagens, porque isso revela muito, né, o nosso olhar também, a capacidade de a gente olhar para as coisas de uma maneira mais crítica, né? Então, a posição desse cara aqui, em detrimento da posição desse, né? O cara que olha por cima, né? O cara olha por cima para ele e a gente percebe aqui que há um clima de tensão, existe um confronto entre patrões e os operários, né? A gente tem por aqui, ó, não sei se vocês repararam, mas olha só, olha isso aqui. A gente tem um mar de chaminé, quer dizer, uma poluição já sendo trazida aí, uma temática de poluição já sendo trazida, porque a industrialização, ela vem, enfim, vocês estudam com o Igor, fatores aí negativos do excesso de indústrias, enfim, para a natureza, né? Acho que a gente também pode comentar sobre essa mulher aqui, né? Com 2 filhos. Veja que essa menina tem um olhar assustado. Ela está olhando aqui, ó. Existe um confronto, né? E essa mulher com esses 2 filhos simboliza a pobreza, simboliza a exploração a que os trabalhadores eram submetidos. Então, quer dizer, tem que lutar pelos seus direitos, porque o patrão está explorando, e não importa, você tem que estar lá, né? Você tem aqui uma sociedade, uma formação de trabalho majoritariamente masculina, né? Você tem aqui, basicamente, homens, né? E eu não sei se vocês repararam, na visão de vocês, mas num primeiro plano aqui, né, falando de fotografia, a gente tem um homem aqui, ó, não sei se você reparou, mas esse homem está recolhendo pedras do chão. Significa dizer o quê, pessoal?
que esse conflito aqui, ele pode ganhar contornos mais violentos. Ele está pegando pedras aqui, ó. Não sei se você reparou nele ou você cagou, nem viu? Eu reparei, mas eu não consegui identificar que, tipo, seria basicamente para agredir. Pra mim, eu só não tinha entendido que ele tava catando a pedra. É, justamente para revelar que a possibilidade de conflito, né, do conflito ser pior, né, de ganhar essa coisa de violência, apedrejamento, é uma realidade. Tá? Então, acho que uma pintura dessa aqui revela muita coisa, né? Revela traços bacanas aqui para gente. Então, eu vou colocar aqui, né, algumas percepções que a gente comentou, que é a ideia, essa primeira ideia, deixa eu colocar aqui, a ideia do confronto, né? A ideia do confronto, a questão da posição, posição superior e inferior, né? Superior dos superiores e inferior dos trabalhadores. Tá? A gente tem aqui, deixa eu deletar isso aqui que eu botei só para a gente poder. A gente pode também pensar, né, na mulher e os 2 filhos, pensando aí, né, como o símbolo da pobreza e da exploração. Beleza? A gente pode pensar também sobre a violência iminente com aquele cara catando pedras, tá? A gente pode pensar no surgimento das indústrias e a poluição. Tá? São coisas que a gente pode raciocinar aqui a partir dessa pintura realista. Agora vem uma pergunta para vocês. Essa sequência aqui, ó, essa primeira pintura aqui, chama Os Lenhadores. Essa primeira pintura. Essa segunda aqui se chama O Pagamento dos Ceifeiros. Dê uma olhada. Depois eu vou dar um zoom melhor para vocês. E essa última pintura aqui se chama Carro de Terceira Classe. Então, vamos lá. A pergunta é: o que essas 3 obras têm em comum? Eu vou apagar aqui, porque eu botei só para a gente poder... Só para eu botar a bolinha ali, para a gente escrever o tópico. Mas o que essas 3 obras têm em comum, pessoal? Vou dar um zoom aqui, tá? Os Lenhadores. Já, você está perguntando no sentido de literalmente algum aspecto da obra, das obras, ou no sentido mesmo que elas estão trazendo? Eu quero saber o que essas 3 obras revelam. Não quero que vocês descrevam para mim. Né? Ah, tem um cara cortando... Não, não quero que vocês escrevam. Eu quero que vocês tentem, do ponto de vista temático, né?
que não visual também? Acho que visual também conta, mas tentem comparar essas obras com obras vistas em outros movimentos, tá? Então, essa aqui, ó, vou dar um zoom aqui. Esses aí são os ceifeiros, né? São as pessoas que trabalham com colheita. Normalmente, colheita ali de cereais, né? E esse último aqui carro de terceira classe. O que temos visualmente e o que temos tematicamente aqui? Fala para mim. Qual seria a interseção? É o que tem de comum aqui que a gente consegue enxergar. Todas estão retratando as pessoas da sociedade? Todas estão retratando as pessoas da sociedade, só que quais pessoas? A camada popular? Isso, muito bom. A camada mais baixa também, né? Isso, a camada popular, a camada marginalizada, tá? O que vai aí de encontro, né? Aquelas figuras mitológicas que a gente via lá no romantismo, as jovenzinhas burguesas, aquele ambientezinho cortês, aquela natureza idealizada, isso tudo fica para trás. Lembrem-se que o realismo nega o romantismo, tá? Então, aqui, nós abrimos espaço para os operários, tá? Para os ceifeiros, para os homens, para as mulheres que são exploradas, tá? Que viajam, olha para cá, que viajam como cargas em vagões de terceira classe, tá? Então, aqui nós percebemos isso. Existe, na verdade, uma mudança na concepção estética, né? Então, quando a gente observa pintura romântica e pintura realista, a gente percebe que existiu essa mudança nessa concepção estética, né? As próprias cores, não sei se vocês repararam, mas a questão das cores, vocês viram, ó? Não fica tudo muito posto, muito detalhado, né? Não são imagens brancas, imagens claras, imagens com equilíbrio estético, né? Com equilíbrio ali do ponto de vista da forma mesmo. Não são. A gente percebe a expressão essa aqui eu achei muito, muito incrível, essa tela aqui, bem, bem legal mesmo, né? Então, esse pagamento dos ceifeiros, o cara ali esperando, né? Com esse rosto aqui, o cara tirando, né? Ali, ó, pagando. A mulher aqui com uma criança, um espaço aqui desprestigiado. Já eu também percebi, como você estava falando das cores, que parece que é tudo muito fúnebre, né? Até o céu é sempre retratado cinza, cheio de fumaça, e as cores são bem opacas e, tipo, marrom, então tipo de marrom. Sim, sim. Então, é algo bacana da gente reparar, né? Como que existiu essa mudança na concepção estética, como que no mesmo século a gente teve essa diferença. Então, vou botar aqui, ó,
Vai ficar registrado, né? Mudança na concepção estética a partir da segunda metade do século XIX. Vou colocar aqui. Colocação das classes marginalizadas socialmente nas pinturas. Então, a gente começa a ver, né, as classes marginalizadas socialmente nas pinturas. A exploração do trabalhador, tá? E as péssimas condições do trabalhador. Isso vai trazer aí uma discussão, né, em cima, uma discussão política até, né, dessa época, que vem com Marx, né, e aí a gente tem já dentro dessa filosofia realista a presença aqui, né, da questão, vocês vão estudar isso com o Gustavo, não sei se já estão estudando, mas a questão de a gente começar a criticar o modo de produção capitalista, sendo esse um revelador das desigualdades, e a gente, no contexto de pandemia em que a gente vive, a gente consegue perceber isso, né? O quanto o capitalismo ele colapsou de alguma maneira, né? O quanto é ruim, na verdade, o quanto essas desigualdades são reveladas a partir do momento em que você pede para o cara ficar em casa, né? Mas, ao mesmo tempo, o cara não pode ficar em casa, porque ele, na realidade, se ficar em casa, ele morre de fome. E aí o sistema coloca você numa situação em que ou você sai da sua casa para trabalhar e se contamina, e aí o problema é seu, ou você morre de fome em casa, porque você não saiu para trabalhar. Vocês conseguem... Gente, isso é uma pergunta, tá? E eu queria uma resposta. Vocês conseguem enxergar isso no momento em que a gente vive? Essa coisa de que o próprio sistema coloca você em confronto com aquilo que você tem, a partir do momento em que ele obriga você, né, pela própria condição na qual você está inserido, ele obriga você a fazer algo e, por outro lado, manda você ficar em casa. Como que é isso? Vocês conseguem enxergar essa questão sistêmica? Total. Uhum. Porque é tipo, essa é a ideia, né? Ah, então vamos lá, beleza. Vamos colocar aí, né, as pessoas, vamos pedir para as pessoas ficarem em casa. Mas se elas não ficam em casa, elas não produzem. Se elas não produzem, elas não recebem. Aí fica um dilema na cabeça desse trabalhador, porque ele pensa assim, cara, ou eu vou ficar na rua, vou me contaminar, vou morrer de Covid, ou vou morrer de fome. Só que o morrer de fome, o não ter comida em casa, normalmente já é uma situação pela qual esse cara já passou. E ele conhece. Só quem já passou fome sabe o que é passar fome. Só quem já teve dificuldades
Eu não estou falando de dificuldade financeira, não, tá? Porque você está passando dificuldade financeira tendo uma cama para dormir todo dia, é totalmente diferente do que eu estou falando, tá? O que eu estou querendo dizer é que quando você manda o cara ficar em casa, mas não dá condição desse cara ficar em casa, né? Porque você não dá. Você está colocando esse cara num dilema. Você está encaminhando esse cara para a morte. Porque esse cara vai sair de casa. Ele tem uma família para sustentar. Então, nesse momento aqui, a gente tem, dentro dessa filosofia, desse momento, né, a conclamação dessas pessoas que estão trabalhando, mas que não estão recebendo de volta as benesses do processo de industrialização. Você tem, né, a convocação desses caras para denunciar esse modo de produção, que é um modo de produção que causa pobreza. Se a gente for parar para analisar, quantos milionários nós temos no Brasil? Né? Menos de 30. Pessoas com muito dinheiro, muito, muito, muito. Né? Então, assim, é claro que quando a gente está falando de pessoas com dinheiro, a gente não está falando do cara que é microempresário, que tem uma empresa que tem 20 pessoas. Não. A gente está falando desses caras que são, né, grandes produtores, enfim, grandes empresários, né? A gente está falando de Ambev, a gente está falando de um tipo de empresa que é enorme, não tem nada a ver com o cara que está começando agora, tentando a vida, abrindo uma empresa. Tá? É bom que fique claro isso. Então, aqui, fala. Isso dá até para levar para uma questão de educação financeira, né? Tipo assim, era uma coisa que ninguém estava preparado, mas também muita gente não tem noção, assim, de como se programar para o mês seguinte. Então, as pessoas que já não tinham a noção também, tipo, até pessoas que têm emprego e tudo mais, tipo, uma renda fixa, assim, mas com essa realidade, agravou muito mais essa questão de não ter noção de como controlar o dinheiro. É verdade, porque, assim, a pessoa... É porque ninguém esperava, né? A verdade é essa. Ninguém esperava que isso fosse acontecer. E aí, quando a pessoa já não tem esse planejamento, imagina, você ficar 3 meses sem receber, né? Ou você ter o seu salário reduzido. O brasileiro, ele já é, né, um povo que se endivida. O endividamento da população brasileira é muito alto, justamente porque falta educação financeira, né? Um tema de redação a gente pode colocar sobre isso, né? Tem tudo a ver. Essa ideia de que você, não tendo a informação de como poupar, onde investir... Cara, a gente está em 2020 e ainda tem gente que acredita em poupança. Não existe isso. Entendeu? Hoje há diversas outras formas de você investir seu dinheiro com retorno. Né? Então, assim, é uma situação que se revelou de uma maneira, obviamente, surpreendente, ninguém esperava por isso, mas que a gente vê que o quanto falta, né? O quanto falta de educação financeira, pessoas escolhendo contas que vão pagar, né? Pessoas ali, eu já ouvi muito isso, né? Principalmente de mãe de aluno, não no JLMed, mas assim, não agora, tá, gente? Não esse ano, mas tipo assim, pensar que tá passando por uma situação X, você não pode pagar menos para os professores, e aí você... Cara, é tipo assim, escolher no que a pessoa quer investir, sabe? Eu vou pagar menos os professores porque você está querendo falar que o curso é caro. Entende isso? Tipo, são situações que as pessoas precificam com base no que elas acham e não com base na realidade, entendeu? Se eu estou pagando bem o meu professor está trabalhando feliz, satisfeito, foda-se. Entendeu? Se eu posso fazer isso pelo trabalhador que está ali comigo, cara, vou fazer, porque isso tem um efeito também psicológico, né?
A pessoa, quando trabalha num lugar que ganha mal, ela trabalha, porra, sempre desgostosa, reclamando da vida e tudo mais. Então, assim, nessas situações inesperadas, nós ouvimos coisas assim absurdas, né? Coisas que, enfim, não tem nada a ver, né? Não fazem sentido. Eu coloquei aqui para você o Marx e o Engels acompanhando a impressão do Manifesto Comunista, do Partido Comunista. Tá? E aí, esse manifesto conclamava os operários industriais a lutar contra o capitalismo, considerados pelos filósofos altamente exploradores e causadores de pobreza e desigualdade irreversíveis. Hoje a gente vive num momento em que a gente está questionando o capitalismo, né? Está questionando se, de fato, ele funciona para o bem da maioria. A gente está vendo que não. Tá, pessoal? Aqui a gente tem, né, alguns pontos assim bacanas também para usar como base, né, em redações. A questão da Revolução Industrial, que é uma questão já muito utilizada, né? As pessoas às vezes vêm para mim e me perguntam: Jajá, o que você acha de colocar como referência interdisciplinar a Revolução Industrial? Né? Porque todo mundo bota. Assim, eu acho que o que é fato, gente, é fato. A Revolução Industrial foi um fato e não dá para negar. Agora, depende muito de como você vai organizar isso dentro do seu texto, né? Você vai só citar a Revolução Industrial ou você vai criar uma relação dela com algum argumento que você tenha pensado? Eu acho que a coisa vai por aí. Não importa se você vai falar de nazismo, fascismo, Revolução Industrial, primeira, segunda, terceira, não importa, assim, o que importa é como você vai falar, né? E aí eu botei aqui para vocês o seguinte: a Revolução Industrial, iniciada no século XVII, entra em uma nova fase em meados do século XIX, caracterizada pela utilização do aço, do petróleo e da eletricidade. Ao mesmo tempo, o avanço científico leva a novas descobertas no campo da física e da química. O capitalismo se estrutura em moldes modernos com o surgimento de grandes complexos industriais. Isso está de um lado, mas de outro, a massa operária vai ficando cada vez mais marginalizada e não vai partilhar desses benefícios gerados pelo progresso industrial. E aí você tem, né, mais uma vez, a revelação da condição do trabalhador nesse momento. Então, o trabalhador é explorado, essa classe é sujeita a condições subhumanas de trabalho, e tudo isso vai gerar uma série de questionamentos políticos, ideológicos, contra esse tipo de relação patrão-empregado, tá? E é claro que se a gente está passando por um momento em que a ciência está bombando, tudo está sendo descoberto, e, ao mesmo tempo, a sociedade não está conseguindo acompanhar esse progresso, a gente tem um momento em que a gente precisa reler esse nosso contexto. Como que a gente vai poder interpretar a realidade de uma maneira diferente se a gente, né, está diante de situações que são situações de desequilíbrio? Eu acho que reler a realidade aqui é mais do que necessário, porque o que está aparentando ser positivo, na verdade, para uma parcela da sociedade não está sendo. Então, aqui as aparências em todas as esferas, tá, pessoal? Em todas as esferas. As aparências do ponto de vista econômico, as aparências do ponto de vista social, as aparências do ponto de vista individual, todas essas novas aparências precisam ser vistas de uma maneira distinta. Será que, de fato, está valendo esse processo todo de industrialização? Será que a sociedade está usufruindo disso? Muito provavelmente não. Tá? Então, a gente vai fazer uma parada aqui. Na próxima aula, a gente continua, tá? E aí eu vou falar um pouco para vocês das influências do Marx, do Engels e do Darwin, que vocês conhecem bem. E aí a gente parte para a questão
do romance mesmo realista, das características do realismo e do naturalismo, para a gente poder ter um embasamento bom para marcar na prova as opções corretas, tá? Eu não sei se vocês repararam, mas nessa apostila de junho, que tem a aula de realismo, naturalismo e parnasianismo, tem, acho que 100 questões, né? Porque isso cai muito. Então, eu vou fazer a seleção das questões e coloco para vocês mais tarde no grupo, para que vocês possam fazer, tá? Quanto à aula de gramática de ontem, eu não passei outros exercícios, mas é óbvio que vocês podem fechar a unidade de orações subordinadas substantivas, tá? Porque a gente não chegou a fazer todos eles, eu passei alguns, mas podem fechar essa unidade toda, porque na aula que vem a gente já vai entrar em orações adjetivas. Tá bom, pessoal? Tudo bem em relação ao realismo e naturalismo até agora? Já, só uma coisa. Eu não entendi que você falou que o realismo, ele confronta todas as gerações do romantismo, certo? Só que a terceira eu não entendi. Tipo, a contradição deles. O realismo, ele confronta a realidade do romantismo porque ele não fala de uma maneira romantizada sobre as problemáticas. Ele fala de uma maneira mais próximo do real possível. Então, por que existe a escravidão? Porque existe alguém que se coloca como superior a outra pessoa, né, precificando o escravo como nada, trocando o escravo como tratando o escravo como mercadoria. E aí não é o escravo, né? É o negro também. Essa questão da cor, né, do colorismo aí que se faz presente, é nesse sentido, quer dizer, o realismo ele é contra o romantismo porque ele não revela o lado positivo do Brasil, ele não está preocupado com as emoções do indivíduo, e ele, quando fala de processos de escravidão e tudo mais, ele não fala de uma maneira romântica, ele fala de uma maneira real, a demonstrar como o homem pode ser cruel se ele acha que é dono de outra pessoa. Entendeu? Ah, tá. Entendi. Beleza. Beleza, então, pessoal. Meus amores, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Acho que tem muita coisa aí que a gente pode falar. Mais para frente, né? Na aula que vem, a gente vai continuar a falar sobre esse movimento, esses dois movimentos, né? E aí eu vou passar para casa, né? Eu gostaria muito que vocês lessem um conto de Machado de Assis. Eu vou separar esse conto, eu vou fazer o seguinte, eu vou separar esse conto, vou colocar numa folha do JLMed, vou pedir para que vocês leiam esse conto, tá? E aí a gente vai trabalhando questões de vestibular em cima desse conto, tá? Eu vou fazer mais tarde, vou almoçar agora, mais tarde eu vou parar para ver essas coisas. Aí eu sento, faço um materialzinho com o conto, vocês vão ler, vão marcar características do realismo ou características que vocês queiram discutir comigo depois, e aí eu venho com as questões de vestibular para que vocês possam fazer e perceber como que esses assuntos caem, tá bom? Mais do que resolver, gente, questão, mais do que resolver questão, é você entender o contexto no qual aquela escola está inserido, para que você possa pensar como homem daquela época, né? Como que ele pensava, como que ele se expressava, e de que maneira isso atingiu a realidade de todos aqueles que consumiam literatura naquele momento. Tá? Então, para de querer ser marcadorzinho de questão, né? Acertadorzinho de questão, porque para acertar questão, para marcar gabarito, você não precisa de mim.
tá? Você precisa de mim para a gente pensar sobre os movimentos e que influências eles trazem para a gente até hoje, tá bom? Então, um beijo grande para você. Na próxima aula a gente se vê.